Eu sou Malala. Tradução: Alessandra Steixe. Antes do Talibã, o lápis mágico. Quando fiz 8 anos, papai já tinha mais de 800 alunos em 3 prédios. Em um deles ficava o ensino fundamental, em outros 2 o ensino médio, um para meninos e um para meninas. Então nossa família finalmente tinha dinheiro suficiente para comprar uma TV. Foi quando eu fiquei obcecada pela ideia de ter um lápis mágico. Tirei isso do Shakalaka Bombom, um programa que Safina e eu assistíamos depois da aula. Era sobre um menino chamado Sanju, que transformava qualquer coisa em realidade desenhando. Se estava com fome, desenhava uma tigela de curry e ela aparecia na sua frente. Se estava em perigo, desenhava um policial. Era um pequeno herói, sempre protegendo as pessoas que estavam em apuros. À noite eu rezava: Deus, por favor, me dê um lápis do Sanju. Eu não conto pra ninguém, e é só deixar na minha cômoda, eu vou usá-lo pra fazer todo mundo feliz. Assim que terminava de rezar, eu abria a gaveta, mas o lápis nunca estava lá. Certa tarde, os meninos não estavam em casa e mamãe pediu que eu jogasse fora umas cascas de batata e de ovo. Fui até o lixão, a mais ou menos uma quadra da nossa casa, franzindo o nariz conforme chegava perto, afastando as moscas e prestando bastante atenção para não pisar em nada com os meus sapatos bons. Ai, se eu tivesse o lápis mágico de Sanjo, eu apagaria tudo. O cheiro, os ratos, a montanha gigante de comida apodrecendo. Quando joguei o lixo na pilha, vi uma coisa se mexer. Dei um pulo. Era uma menina da minha idade. Seu cabelo estava bagunçado e a pele coberta de feridas. Ela separava o lixo em pilhas, uma de latas, outra de garrafas. Perto dali, meninos pescavam numa pilha de metal usando ímãs e cordas. Eu queria conversar com eles, mas estava com medo. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando o papai voltou para casa, eu contei a ele sobre as crianças no lixão e o arrastei para vê-las. Ele falou com as crianças com gentileza, mas elas saíram correndo. Perguntei por que não estavam na escola. Papai me disse que aquelas crianças estavam ajudando a família, vendendo o que encontraram por algumas rúpias. Se elas fossem à escola, suas famílias passariam fome. Enquanto caminhávamos de volta para casa, eu vi lágrimas no rosto do meu pai. Acredito que há algo de bom para cada coisa ruim e que para cada pessoa má, Deus manda uma boa. Então decidi que era hora de conversar com ele sobre esse problema. Querido Deus, escrevi uma carta. Você sabia que existem crianças que são obrigadas a trabalhar no lixão? Parei. Claro que ele sabia. Então, percebi que foi vontade de Deus que eu as visse. Ele estava me mostrando como seria a minha vida se eu não pudesse ir à escola. Até aquele momento, eu acreditava que um lápis mágico podia mudar o mundo. Agora, entendia que eu teria que fazer alguma coisa. Não sabia ainda o que era, mas pedi a Deus força e coragem para transformar o mundo em um lugar melhor. Assinei a carta, enrolei o papel, prendi em um pedaço de madeira, coloquei um dente de leão em cima e joguei em um riacho que vá até o rio Swat. Com certeza, sim, Deus o encontraria lá. Assim como eu queria ajudar as crianças do lixão, mamãe queria ajudar o mundo inteiro. Começou a colocar migalhas de pão em uma tigela na janela da cozinha. Perto dela, colocava outra com arroz e frango. O pão era para os pássaros. A comida era para uma família pobre da vizinhança. Nós sabemos o que é passar fome, Piso, ela disse. Nunca devemos nos esquecer de dividir o que temos. Então, dividíamos tudo. Dividíamos até
a nossa casa com uma família de 7 pessoas que estava passando por um momento difícil. Eles deveriam pagar aluguel ao meu pai, mas, na maioria das vezes, era ele quem acabava emprestando dinheiro à família. E embora a escola não estivesse dando lucro real, papai abria mais de 100 vagas gratuitas para crianças pobres e queria poder abrir mais. Enquanto isso, mamãe servia café da manhã para algumas meninas da nossa casa todos os dias. Como vão aprender se estão de estômago vazio? Dizia. Um dia percebi que algumas alunas antigas não iam mais às aulas. Perguntei ao meu pai onde estavam. Ah, Jane, Ele disse. alguns pais mais ricos tiraram as crianças da escola quando descobriram que estavam na mesma sala que filhos de pessoas que limpavam sua casa ou lavavam a sua roupa. Eu era jovem, mas tinha idade o suficiente para entender que aquilo não era certo e entender que muitos alunos, se eles saíssem, isso dificultaria as coisas para a escola e para a nossa família. O que eu não sabia era que uma ameaça ainda maior estava surgindo. Não só para a nossa família e nossa escola, mas para todo o Paquistão.